Valeu? Pessoal, para quem não me conhece, sou professor de Geohistória, professor da disciplina. Vocês vão ganhar 3 questõezinhas aí no bolso, tá? E vamos resumir tudo em 20 minutos? Vamos lá? Geografia física de Goiás. Preciso lembrar que o clima de Goiás é um clima tropical úmido ou semi-úmido, com verões chuvosos e invernos secos. Não posso deixar de lembrar do clima tropical de altitude, próximo a Anápolis e próximo ao Distrito Federal. Quanto mais ao norte, mais quente é, ok? Ao norte, cerca de 23 graus e ao sul, cerca de 21 graus. Goiás faz divisa com todas as regiões do Brasil, com exceção da região sul, faz divisa com o Nordeste por meio da Bahia, faz divisa com o Sudeste por meio de Minas, está na região Centro-Oeste, só não faz divisa com a região Sul, ok? A vegetação de Goiás é tipicamente cerrado, mas também nós temos que é cerrado também chamado de savana, mas também nós temos manchas de floresta tropical, conhecida como Mato Grosso goiano. Cerrado, cerradão e cerradinho são tipos cerrado, mas campo sujo, campo limpo, veredas e buritizais, além de mata de galeria, também é. A planta do cerrado apresenta raízes profundas, pilosidade, que é uma proteção natural contra o fogo, causado por que o cerrado pega fogo naturalmente, inclusive por razões antrópicas, né, causadas pelo homem, e a planta do cerrado, nos verões, os caules ficam embranquecidos, né? Temos pouca folhagem. O solo de Goiás, ele é ácido e pouco fértil, também chamado de latossolo. Por isso que eu utilizo a técnica da calagem, que eu reduzo a acidez do solo jogando calcário e reduzindo a presença de metais pesados como o alumínio. Hidrografia, o concurseiro tem que ter meia paz no coração. Bacia do Meia Ponte, responsável por 40% do abastecimento de água do estado e também pela região metropolitana de Goiânia. A Bacia do Prata, Paraná, tá? Com o rio Paranaíba, com grande potencial hidrelétrico, a Bacia Amazônica, com o rio Tocantins e o rio Araguaia, grande potencial turístico, e a Bacia do São Francisco, com o Rio Preto e o Rio Urucuia. Não posso deixar de lembrar sobre o meu relevo, que é plano, ondulado, predominância de planaltos, mas também nós temos planícies, planalto, plano e alto, mas também temos a planície aluvial do Médio Araguaia, é uma topografia plana ondulada, com rochas cristalinas e sedimentares, cerca de 300 a 900 metros, mas a parte mais alta do estado, e a palavra que mais repetiu em todas as questões de concurso de Geohistória, é Chapada dos Veadeiros, região mais alta do estado, chegando até 1.500 metros de altitude. Inclusive lá, também nós temos um Parque Nacional de Conservação Ambiental, assim como o Parque Nacional das Emas e Mineiros, e lá nós temos a presença na Chapada dos Veadeiros da maior comunidade tradicional das Américas, que é a comunidade Calunga, presente em 3 municípios, Cavalcante, Campo Alegre e Teresina de Goiás. Não posso deixar de lembrar também dos encontros nacionais indígenas que acontecem lá, tá certo? No município de Alto Paraíso. Em relação à economia de Goiás, o setor primário, que é o setor das commodities, é o setor que mais vem crescendo, mas o setor terciário, o setor de serviços, é o que mais ocupa espaço no PIB goiano. Goiás é um estado populoso, porém muito pouco povoado, porque a população de Goiás ou está em volta de Goiânia ou em volta do Distrito Federal. Basta lembrarmos que em ordem de população é Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápolis, Águas Lindas, Rio Verde, Lusiânia e Valparaíso, tá? Já é um censo novo. Rio Verde era a 4ª, não é mais, agora é a 5ª, tá? Goiânia, Aparecida, Anápolis, Águas Lindas, Rio Verde, Lusiânia, Valparaíso. Show? História de Goiás. História de Goiás se divide... Eu vou falar tudo em 20 minutos, fechou? História de Goiás, ela se divide em 2 momentos no início, o momento do desbravamento e o momento da exploração. No desbravamento, vai acontecer por meio das bandeiras. Expedições particulares saíam de São Vicente, onde hoje é São Paulo, e tinham a finalidade de achar ouro e apresar índios. 2 bandeirantes, um Bartolomeu Bueno da Silva, o pai, o Anhanguera pai, e o Bartolomeu Bueno da Silva filho. O pai, em 1682, chega aqui às margens do Rio Vermelho, encontra índios da etnia Goia, que estavam com pulseira, cordão, um grande indício que
que haveria ouro, e uma situação folclórica onde ele joga até fogo na cachaça. Os índios, com medo de terem seus rios incendiados, gritaram Anhanguera, que na língua tupi significa diabo velho, diabo vermelho. Não encontra ouro, mas o seu filho, em 1722, vem para cá numa grande expedição, 500 homens, 152 armas, 2 religiosos, encontra ouro de fato. Ok? Uma expedição que durou mais de 3 anos, uma expedição que teve ataques indígenas, tá? Teve deserções, mas encontra ouro. E muda completamente a trajetória daqui, porque essa região deixa de ser desbravada para ser explorada. Não foram os primeiros bandeirantes a estarem aqui, mas eles fazem essa troca de desbravamento para exploração. E a exploração anda de mãos dadas com o povoamento, porque o ouro vira uma febre e as pessoas querem vir para cá, precisam de casa, igreja para professar fé, lugar para pagar imposto, né? Ferreiro e por aí vai. Goiás começa como um arraial, chamado Arraial de Santa Ana, depois vira uma vila, chamada Vila Boa, aí tem um prefeito, um ouvidor-mor, defensor-mor, tá? Ouvidor ligado à justiça, defensor ligado às armas, provedor ligado à economia, um legislativo com uma câmara de homens bons, homens brancos e proprietários de terra, e depois se torna uma capitania independente em 1749, tendo como seu primeiro governador Dom Marco de Noronha, conhecido como Conde de Arcos. Ok? Até então, Goiás era um braço de São Paulo. A partir daí, Goiás se torna uma capitania independente. E aí a mineração é uma mineração escravista, uma grande quantidade de impostos cobrados. Nós temos aí o quinto, 20%, o dízimo real, 10%, captação por cabeça de escravo. Tentaram instituir a derrama, deu BO, gerou a Inconfidência Mineira, né? E aí não chegou a ser instituído. Mas a mineração, ela vai fazer surgir Goiás, vai ser uma febre nesse ouro, que é um ouro de aluvião, facilmente achado no leito dos rios, né? E essa mineração, ela, além de ser uma febre, ela vai ser pura sonegação, porque as pessoas vão querer esconder o ouro. Basta lembrarmos da figura do Santo do Paoco, né, onde as pessoas escondiam aí ouro no santo para evitar o fisco, né? E essa mineração vai ser fundamental, mas essa mineração vai acabar. E aí vai acabar por volta de 1822, por volta da independência do Brasil, mas em 1821 tenta-se criar o Estado do Tocantins. Um cara chamado Teotônio Segurado tenta criar Tocantins, cria até um governo provisório em Cavalcante. Mas não dá certo, esse movimento é fortemente abafado por José Bonifácio e Pedro I. Então, a tendência de criar Tocantins é muito anterior a 1988, ok? Durante esse período, Goiás vai ter a pecuária, por vários motivos. O gado caminha na mata e o gado pode ser utilizado como mercado consumidor. Se aproveita tudo do gado, principalmente a carne, que era o chamado charqueado, a carne salgada. Essa carne salgada, ela vai ser importante para o mercado consumidor de Goiás e do centro-sul do Brasil. Tão importante que vão construir uma estrada de ferro ligando Goiás a Araguari. No século XIX, nesse período, alguns naturalistas, João Paul, Saint-Hilaire, vão vir para cá e vão dizer que o goiano, com a visão eurocêntrica, ele é indolente, ele é preguiçoso, mas não, é característica da mão de obra da pecuária, que é uma mão de obra livre. A mineração utilizava a mão de obra escrava, a pecuária utilizava mão de obra livre. Entramos na República Coronelista, onde algumas famílias dominavam o poder na época, como a família Bulhões e a família Caiado. Essas famílias eram chamadas de oligarcas, oligo vem do latim, significa pouco e quia poder na mão de poucos. O Bulhões tem seu chefe, Férez de Bulhões, conhecido como Castro Alves Goiano, inclusive um coronel abolicionista. Depois entra a família Fleury e na Revolução Chaverista a família Caiado toma o poder, tendo como seu chefe Antônio Ramos Caiado, conhecido como Totó Caiado, onde na casa dos Caiados era a casa dos calados e ninguém falava diferente deles. Fechou? Uma coisa importante a se destacar é que esse cenário ele vai ser quebrado quando Vargas assume o poder e Vargas vai desmontar o sistema coronelista como marcha para o oeste, interiorizar para desenvolver, retirar o poder de São Paulo e Rio e interligar o Brasil até a Amazônia por meio de rodovias. Bernardo Sayão, ligando as rodovias, construção de Goiânia e depois Brasília em 1960 com a Belém-Brasília. E
Vargas vai indicar interventores. O nosso interventor, Pedro Ludovico Teixeira, um médico opositor da família Caiado, vai tomar o poder nesse período e vai dar a ideia de construir uma nova capital para retirar o poder da família Caiado na cidade de Goiás. Então, uma nova capital vai ser feita, uma capital moderna, arrojada, planejada, tá? Planejada por Atílio Corrêa Lima, o nosso arquiteto, que bebeu na arte déco francesa para construir Brasília, construir Goiânia. E para ser construído, será construído pelos engenheiros Abelardo e José Coimbra Bueno, ok? Também vai construir as CANGs, Colônias Agrícolas Nacionais de Goiás, que vai dar origem ao município de Ceres, ok? Então, Goiânia representa o fim do coronelismo. Em sequência de Pedro Ludovico, vamos ter Mauro Borges Teixeira, tá certo? Um filho de Pedro Ludovico, e aí um coronel do Exército, que vai construir toda a estrutura administrativa do Estado. Do próprio Palácio Pedro Ludovico vai ser construído nesse período, além também de diversos órgãos públicos, como o IPASGO, Saneago, e por aí vai, Cachego, e 19 órgãos públicos. Mauro Borges Teixeira ele vai ser a favor do regime militar, mas com a edição do AI-2 ele vai ser retirado do poder, e nós vamos ter uma sucessão de governadores que vão ser eleitos indiretamente. O único que ainda vai ser eleito diretamente é Otávio Lage Siqueira, e todos os outros vão ser eleitos indiretamente. Vou dar um destaque para Leonino Ramos Caiado, que é o tio do nosso governador, que construiu o Autódromo de Goiânia, construiu a SEASA e construiu o estádio Serra Dourada, sendo considerado um político de pão e circo, né? Ligando ao Otávio Augusto e o Coliseu. Em sequência, vamos ter o período de redemocratização, entra Iris Rezende vai ter uma política dos mutirões, maior programa habitacional da América Latina, também eletrificação rural, trazer energia para o campo e construir 2,5 vezes estradas pavimentadas, vai asfaltar Goiás, vai deixar o governo para ser ministro da Agricultura do governo Sarney, assume Henrique Santilo. Henrique Santilo vai ser maculado por duas situações: o acidente do SESI 137, que vai ser o segundo maior acidente radioativo do planeta, perdendo só para Chernobyl, e a divisão de Goiás e Tocantins. Em sequência, volta Iris Rezende com o programa Reformar e uma pegada mais econômica, incentivos fiscais. Depois entra Maguito Vilela, com uma pegada populista, trazer o esporte para o goiano, estádios poliesportivos e erradicação da febre aftosa, e também a privatização da usina de Cachoeira Dourada. Em sequência, entra Marconi Perillo, com 2 governos. Marconi Perillo, que vai tentar uma globalização da economia, trazer empresas estrangeiras para Goiás e trazer um gerenciamento da economia como o VaptVupt, mas vai criar o plano de cargos salários, que vai ser a herança maldita do próximo governador Alcides Rodrigues, o Cidinho, tá? Que vai ter uma grande apatia com servidores públicos, vai ser considerado pela imprensa o pior governador da história, porque teve dificuldade de lidar com servidores e com a imprensa. Em sequência, volta Marconi Perillo para 2 governos, governos que vão ser maculados por esquemas de corrupção, com o Carlinhos Cachoeira, contraventor, e com o senador Demóstenes Torres. Em sequência, entra Ronaldo Caiado e Lincoln TJ, que vai ser governador durante o regime da pandemia, e na pandemia, tá? Goiás, apesar da pandemia, vai arrecadar mais e vai gerar mais emprego. Isso vai se dar por 2 motivos: primeiro, o agro, e segundo, o e-commerce, compra pela internet. Nesse período, o Goiás vai entrar no regime de recuperação fiscal, também vai ser criado o Estatuto do Servidor Público, e o palanque eleitoral do nosso governador é a segurança pública. Temos o caso Lázaro Batista, a maior caçada a um psicopata da história, durou cerca de 20 dias, e também, nesse período, nós temos o slogan: ou o bandido muda de profissão, ou muda de estado, ou muda de profissão. Temos uma tendência do nosso governador a tentar se eleger presidente da República. Cultura goiana. Não posso deixar de lembrar sobre a cavalhada. A cavalhada são lutas entre mouros e cristãos nas cruzadas, onde os mouros se vestem de vermelho e os cristãos de azul, tá certo? E isso encena a luta medieval lá na Europa. Não posso deixar de lembrar sobre a congada, que acontece em catalão e faz culto a Nossa Senhora do Rosário. Não posso deixar de lembrar sobre a Romaria de Muquem, que acontece em Niquelândia e faz culto a Nossa Senhora da Abadia. Não posso deixar de lembrar sobre o FICA, Festival Internacional de Cinema e Arte. Este festival é um dos maiores eventos de audiovisual da América e tem uma pegada ligada ao meio ambiente na cidade de Goiás. Não posso deixar de lembrar sobre a nossa Cora Coralina, tá certo? Uma
poetisa simples, sem ser simplória, a poesia dos becos e vielas. Sua casa fica na cidade de Goiás, tá? E a Cora Coralina, ela foi descoberta na terceira idade por Carlos Drummond de Andrade. Não posso deixar de lembrar sobre o Bernardo Ellis. Cora Coralina não entrou na Academia Brasileira de Letras. Quem entra é Bernardo Ellis. Com seu livro O Tronco, é o único goiano que entrou na Academia Brasileira de Letras. Não posso deixar de lembrar sobre o Encontro Nacional das Orquídeas, que acontece em Piracanjuba, tá? É o maior encontro de flores do estado de Goiás. É o Encontro de Artes Cênicas, que acontece em Porangatu. As comidas que fazem parte do patrimônio material do povo goiano, uma é o alfenim, uma comida da cidade de Goiás à base de farinha de trigo, limão e água. Essa comida, tá certo? Ela é uma comida religiosa que faz espécies de imagens religiosas comestíveis. Temos também a ambrosia, um doce à base de ovo, todo dia servido no Palácio das Esmeraldas. Temos também a festa de São Sebastião, que acontece na cidade de Silvânia. Temos dois eventos musicais, o evento Canto da Primavera, que acontece em Pirinópolis, é um evento de iniciativa pública, com custo público, diversos gêneros musicais, e o Caldas Caldo, que acontece em Caldas Novas, iniciativa privada, música sertaneja. Caçada da Rainha. A Caçada da Rainha acontece em Colinas do Sul, tá? Tem uma relação com a abolição da escravatura, tem relação com a Lei Áurea, tá? Não posso deixar de lembrar sobre o Encontro dos Muladeiros, que acontece em Iporá, o maior encontro de mulas do Brasil. 16 minutos. Pílula de Geohistória. Vamos para as questões, vamos lá. Guerrilha do Araguaia. Guerrilha do Araguaia aconteceu na época do regime militar, ainda era Goiás. A Guerrilha do Araguaia acontece em Xambioá. O Partido Comunista maoísta chinês tenta fazer uma célula, foi fortemente reprimido pelo exército, até as cabeças foram cortadas. Santa Dica acontece em Pirinópolis, uma mulher messiânica, Benedita Cipriano Gomes, com seus exércitos de pés de palha, dizia que a terra e o dinheiro era comunal, então traziam essas pessoas para a sua chácara e no dia do fogo acabou sendo presa. Fogaréu acontece na cidade de Goiás. Temos a figura do Farricoco, tá? Com aqueles gorros vermelhos, né? Acontece na época da Semana Santa. Tem a crucificação de Cristo. No momento da crucificação, as tochas são apagadas. Na ressurreição, as tochas se acendem novamente. Esquecendo de alguma coisa aí, pessoal? Festa do Divino Pai Eterno acontece na cidade de Trindade, tá certo? É um dos maiores eventos religiosos do Brasil. Temos a figura do Romeiro, do carro de boi, tá ok? Muito importante, caiu na prova da Polícia Militar. Temos o evento de Trompas e Formoso, que aconteceu na época do regime militar. A população ribeirinha comprou terras de grileiros, tá? E esses grileiros venderam essas terras, a Polícia Militar tentou tomar, e aí essa população foi treinada pelo Partido Comunista, fizeram trincheira lá, resistiram e conseguiram manter as suas terras. José Porfírio, líder do movimento. O que mais, pessoal? Dia do Fogo foi quando a Santa Dica foi presa junto com seus seguidores, tá? Ela acabou sendo presa no Dia do Fogo. A própria polícia não queria prendê-la do local, tiveram que trazer polícia de fora para poder fazer a prisão. Pessoal, vamos fazer exercício. Acho que deu para fazer uma pílula boa de geohistória? Deu para fazer uma pílula boa, né? Tipo assim, o que interessa, revisa tudo em 18 minutos, né? Mas revisão de véspera é isso aí, pessoal. Beleza? Quem achou rápido, depois vem aqui com calma. A gente trabalha aí com calma esses assuntos. Show de bola? Bom, vamos lá. Questão número 1.
Tem aqui um texto, blá, 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 blá. O fragmento do texto acima retrata a realidade da sociedade mineradora em Goiás durante o século XVIII. Não vai ser diferente do que a gente acabou de falar. Eu nem fico lendo texto motivacional não, viu, pessoal? O importante é o comando. Em relação às consequências geradas pela produção aurífera em Goiás durante o período colonial, podemos destacar: A. O desenvolvimento interno de Goiás, que acabou gerando a modernização da região através da criação de manufaturas visando o abastecimento de outras regiões do Brasil colônia. Não, eu extraio ouro pelo ouro, tá? Não quero desenvolver nada mais que isso. B. O aumento da população na região, principalmente após a decadência da atividade mineradora, a partir da segunda metade do século XVIII. Se aumenta a população após a decadência da atividade mineradora, se decai a atividade mineradora, decai a população. Tá? Então, é uma causa e efeito errada. Show? C. A dificuldade no desenvolvimento da economia da região em razão do ouro extraído ter sido exportado para a Europa sem promover o crescimento interno de Goiás. Exatamente isso. Por isso tanta sonegação, né? D. O desenvolvimento de novas atividades complementares à mineração, como a produção de cana-de-açúcar, nem vou continuar lendo, né? E. A longevidade na produção aurífera, não foi longe, ela foi uma febre pura sonegação, tá? Foi curta. A mineração de Minas que foi longe, tá? 2. A construção de Goiânia está inserido em um período de alteração da política nacional. O contexto histórico que envolveu o processo de construção da nova capital Goiás está inserido no momento político brasileiro. Era Vargas, tá? Goiânia era Vargas. República Velha, não. É contra a República Velha e o restante são outros períodos, né? Ditadura, regime militar, anos dourados, JK, nada a ver, Nova República, outros períodos. Então, tranquilamente aí, letra A. Show? Questão 3. Em novembro de 30, blá, 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 blá. Vamos ler isso aí, não. A Revolução de 30 mudou inteiramente o processo histórico brasileiro, fazendo ruir as estruturas da chamada República Velha ou Primeira República no país, e deu início a uma nova etapa histórica do Estado de Goiás, na medida em que novas classes políticas assumiram o comando do Estado, com novas prioridades, como a higienização e o progresso, alinhados à política desenvolvimentista nacional. Exatamente isso, higienização, desenvolvimentismo nacional, palavras de Vargas, assim como o populismo, o trabalhismo, tá? B. A oligarquia goiana se manteve no poder estadual. Se manteve no poder estadual? Não se manteve. Porém, implementou um modelo desenvolvimentista? Não. Tá? Quem manteve o modelo desenvolvimentista? Getúlio Vargas. C. Após a Revolução de 30, a economia goiana sofreu importantes mudanças, sendo a base agrária gradativamente substituída pelo processo de industrialização. A base agrária, em 30? Não, 30 ainda é pecuária. Tá? A base agrária vai ser a partir da década de 60 com a Revolução Verde. Tá? Questão D, né? A nova elite política goiana, na perspectiva de modernizar o Estado a partir de 30, realizou investimentos prioritários em municípios menores? Não, em municípios maiores como Goiânia, tá? A aliança entre burguesia e a elite rural goiana foi refletida na priorização dos investimentos em educação, né? Quem dera, né? Então, tá fora. Questão 4. O regime militar brasileiro produziu em Goiás uma modernização conservadora que se evidencia na A. Formação de diversos polos industriais em todo o estado. Se fosse em todo o estado, Tocantins não queria se separar, né? Através dos investimentos do governo Irapuã. Então, a A está fora. B. Expansão do sistema agrícola moderno na região, favorecido com a criação da Engopa. Show. Por quê? Porque nesse período foi criada a Embrapa, e a Engopa era o braço da Embrapa em Goiás. Tá? Show de bola. C. Modernização dos sindicatos rurais estimulados pelo governo da administração de Meira Matos em 64, 65. 64 ainda era Mauro Borges. Ele vai entrar depois do Mauro Borges. Então, a data está errada. Realização da reforma agrária. Nunca foi realizada a reforma agrária. E a predominância da base agrária de subsistência voltada para o mercado interno sem investimentos de um governo. Será que eu posso dizer que um governo não investiu? Eu posso sustentar uma afirmação dessa? Não. Então, podia ser quem fosse, tá? Todo governo tem um investimento. Então, vai ser aqui tranquilo, letra A. Questão 5.
Desculpa, letra B. Letra B. Questão 5. Daí temos uma tabelinha aqui e tal. Beleza. A redução do número total de pessoas ocupadas em estabelecimentos agropecuários em Goiás a partir da década de 80 está associada à decadência da atividade agrícola? Muito pelo contrário, a atividade agrícola está em pujança. Em função da crise econômica que assolou todo o país na década de 90. Então, está fora. Não é decadência da atividade agrícola, mas sim predominância. Expansão de atividades rurais baseadas principalmente no turismo, que empregava pequena quantidade de mão de obra. Atividades rurais baseadas no extrativismo, né? na produção de soja, não no turismo. C. Expansão da fronteira agrícola na região amazônica. Não tem região amazônica em Goiás. Tá? Nessa época vai ter em Tocantins, mas fica no extremo Tocantins, lá não se planta nada. Lá no máximo é gado. D. Expansão do processo de modernização agrícola que emprega menor quantidade de mão de obra. E faz sentido, porque expansão do processo de modernização agrícola. Se eu vou modernizar a agricultura, eu vou empregar menos quantidade de mão de obra, porque eu vou substituir a mão de obra por máquinas. Então faz sentido, né? E substituição gradual das relações de trabalho baseadas no arrendamento pela utilização do sistema de parceria. Não, isso aí, sistema de parceria é lá no início, lá com a meação, tá? Não tem nada a ver. 5 vai ser D, né? D. Questão 6, vamos lá. Tem aqui um texto motivacional, blá, 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 blá. Eu nem leio isso aí não, viu, pessoal? Eu vou fazer a prova, eu nem leio isso aí não. Eu vou para o comando da questão. Só leio se o comando pedir para me ler. Em relação ao texto anterior, aí eu leio. Senão, eu não fico perdendo tempo com isso aí, não. O processo de... Prova, eu sou acelerado. Do jeito que eu estou falando para vocês aqui. Você tem um slide, pá, letra tal, fechou, acabou, próximo. Entendeu? Ritalina? Talvez. Processo de urbanização em Goiás nas últimas décadas foi caracterizado a alterar a hierarquia e a estrutura urbana, a originar muitos centros regionais espalhados pelo estado de Goiás, não poucos centros regionais. B. Diferenciar-se das décadas anteriores ao estar desvinculado da desvinculado matou a alternativa, da dinâmica da atividade agropecuária. O desvinculado matou. C. Originar municípios de grande porte, sendo Goiânia, Anápolis e Lusiânia, com Z, né, que está com S, exemplos com mais de 1 milhão de habitantes. Não tem mais de 1 milhão de habitantes, tá? D. Apresentar mais baixas taxas de mesorregião do leste goiano em função da ausência de importantes centros urbanos. A ausência matou a alternativa. E promover o crescimento dos problemas sociais de Goiânia, muito gerados por municípios vizinhos, dada a polarização exercida pela capital. Então, vou só mais uma questão. Então, polarização não, porque está próximo de Goiânia, todo mundo quer ir para Goiânia. Letra E, dá para fazer a 7 ainda. Representação de luta entre mouros e cristãos na Idade Média, encenada em algumas cidades goianas por ocasião da Divina do Divino Espírito Santo, Cavalhadas. Pessoal, muito obrigado de verdade pela presença de vocês. Eu espero de verdade que vocês se saiam bem. Nós, professores, nos realizamos com a vitória de vocês. De nada disso aqui adianta se vocês não se saíram bem, tá? Se apeguem à fé de vocês agora para frente, tenham autoconfiança, vocês estudaram, vocês vão conseguir, ok? Amanhã vou estar fazendo a correção das questões de geohistória. Se for diferente da minha correção, vou entrar com recurso contra a FGV, beleza? Então, vou fazer a correção amanhã mesmo. Mesma coisa.